Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sei que eu estou um pouco sumida, mas já se passou um mês da minha chegada aqui na Itália. Eu estou no mesmo parque que eu fiz o primeiro vídeo para falar para vocês um pouco da experiência, como foi, né? E hoje eu estava refletindo se eu fiz certo de ter vindo alguns dias antes do evento que eu vou participar na próxima semana em Lisboa, né, sobre gestão de tráfego pago, anúncios, publicidade, porque é sempre um aprendizado, né? Porque eu conheci a Itália sempre no verão, primavera, e de fato é uma outra Itália, é um outro país, são outras energias, são mudanças de tempo diferentes que eu não conhecia fisicamente, né? Porque a gente lê na internet e fica sabendo das coisas, mas no corpo foi uma experiência. Tá vendo? Hoje está fazendo muito frio. Ontem já não estava frio, tinha sol, era um tempo fresqueto, como eles falam aqui. Mas nesse um mês que passou, eu consegui realizar todos os meus objetivos, porém tive algumas consequências. Mas a pergunta é, será que eu me arrependo de ter vindo antes? Por um ponto, não, porque foi uma oportunidade de vivenciar o meu trabalho longe de casa, de sair um pouco do ambiente que eu estava acostumada e trabalhar em um outro ambiente, de me testar, o que fortaleceu ainda mais a minha disciplina, o meu foco. Então isso foi um ponto muito positivo. Mas o outro ponto, que seria talvez não negativo, mas um ponto reflexivo, visto que eu não sou acostumado com frio, foi a questão do clima. Isso foi uma questão que na organização da minha viagem, não é que me arrependo, eu faria diferente. Por exemplo, eu teria ficado mais tempo lá na Calábria, que tem uma temperatura mais amena, mais parecida com a do Brasil, quando faz frio, do que voltar para Úmbria, que são já 2 semanas que eu voltei. Aí eu voltei, eu tive dor de garganta, tomei antibiótico, fiquei bem mal por 1 semana, me recuperei. Vamos dizer que tem 5 dias que estou bem, recuperada da dor de garganta, que é uma constipação, que é essa questão da mudança radical de tempo. E por ser uma cidade, Bevan é uma cidade toda de pedra, né? E a gente está cercado de uma natureza exuberante, montanhas. Então é muito frio, quando faz frio é muito frio, né? Um frio, teve uma noite que chegou a 12 graus e eu nunca tinha vivido isso. Então você imagina o corpo, né? Fisicamente, é por isso que eu falo, fisicamente eu teria mudado os planos. Eu teria, por exemplo, procurado um lugar na Calábria e ficado, por exemplo, 3 semanas direto. E eu acho que eu teria economizado muito mais, né? Nos translados, traslados, né? Então essa é uma reflexão que eu já fiz nota, mas é isso, gente. A gente não consegue acertar em tudo, né? Ainda mais quando você organiza uma viagem como essa, cheia de desafios, como eu contei lá no primeiro vídeo, que eu falei para vocês da experiência, como foi organizar essa viagem, que não foi nada fácil, que foi desafio atrás de desafio, tudo para você desistir, tudo para você não vir. E no final eu consegui, né? Consegui, mas é claro, eu acho que o corpo, faltou essa observação do corpo em relação ao clima, que a gente, de fato, nós brasileiros não estamos acostumados a um clima como esse. Nem temos, eu, por exemplo, não tenho muito de vestir apropriado e acabei constipando, o que é muito normal. Então, isso eu mudaria nessa viagem. Se eu tivesse tido eu acho que não é que eu não tive esse insight, eu não tive, foi tempo. Foi tantas coisas para organizar no Brasil, que não foi só organizar a viagem, mas deixar o Airbnb, que é um negócio que eu tenho, organizado.
Tinha-se hóspedes previstos, ter uma pessoa cuidando da casa. Acho que tudo isso foi demais. E aí é isso, né? Eu mudaria isso. Teria passado mais tempo no sul da Itália, que tem um clima muito bom, tem o mar, é mais simples, assim. E aí pegaria o ônibus direto para Roma. Então, veja, isso seria muito mais econômico. E nada. Amanhã, por exemplo, vou a L'Aquila, porque também esse é outro plano. Em 2 pessoas eu prometi de visitar. Isso aqui eu esqueci de fazer o orçamento da viagem daqui de Foligno para esses lugares. Eu tinha na memória que era perto, porém não é tão perto assim. São 3 horas de viagem. Então, quando eu fui ver economicamente, esse também foi um outro detalhe que passou desapercebido. Se eu pudesse hoje escolher do ponto de vista econômico, eu, por exemplo, eu não iria lá para visitar esse amigo, a família dele. Porém, como eu já falei com ele, com a família dele, tem isso também, que não é só uma questão econômica, é uma questão, se você falar para alguém que não vê há muitos anos, que vai visitar, que seja, né, um jantar, você mudar de última hora e justificar porque você tem que economizar, por exemplo, tantos euros, não é legal, né? Porque você vai embora depois e você não sabe quando vai voltar. Então, é algo que eu já aceitei, já falei, não posso mudar isso. Então, como é que eu vou me readaptar? Como é que eu vou estar mais tranquila? Como que eu vou usufruir desse investimento? Então, eu estou trabalhando nisso hoje, né? Porque quando você começa a chegar perto da partida, por exemplo, quarta-feira eu viajo para Lisboa, daqui 5 dias. Então você já começa, já está em ritmo de viagem, o seu corpo muda, a sua cabeça fica diferente. Mesmo que você esteja tranquilo, num lugar tranquilo como esse, mas você fica já preocupado, né? De alguma forma seu corpo já entende que está na hora de ir, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa hora, se preservar. E é isso, eu só queria falar para vocês que tem esse outro percurso, aí eu volto para cá, organizo a minha mala, que já tá, hoje eu vou começar a organizá-la, e no domingo eu vou para Roma. Por que eu vou no domingo ao invés da quarta-feira direto para o aeroporto? Porque infelizmente não tem um ônibus, um trem muito cedo para chegar no aeroporto. O meu voo é às 9. Então vou à casa de uma amiga, que também foi uma pessoa que eu falei que iria vê-la. Essa é outra coisa que eu mudaria economicamente falando, mas não do ponto de vista humano, porque economicamente ficou um pouquinho puxado. Mas estamos nos readaptando, por exemplo, deixando de fazer alguns passeios que eu queria ter feito aqui em Úmbria, visitar uns vinhedos, né? Porque aqui é repleto de vinhedos que a gente não tem muito aí no Brasil, mas tudo bem, né? Eu agradeci, né? Sou muito grata por estar bem, sobretudo por ter me recuperado da dor de garganta, por estar me fortalecendo mais forte para a viagem. Então eu acho que eu mudaria só isso, porque eu acho que eu estaria mais descansada, porque quando eu estou perto do mar, com uma temperatura amena, eu estou mais próximo, né, do que eu estou acostumada. Eu acho que eu estaria mais, com mais energia. O frio, natural do frio é fazer você ficar tenso, vestir roupas assim, né, porque as minhas roupas são todas ligeiras, então você fica tenso. E tem a tensão da viagem, então eu acho que isso realmente teve um impacto no financeiro e que eu acho que se eu estivesse na Calábria eu estaria um pouco melhor, no sentido econômico, energético da coisa. Mas o que a gente aprende com tudo isso é que às vezes a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem, que vai sempre passar algum detalhe quando você está muito sobrecarregado, quando você é muito desafiado, e você tem que fazer o quê? Se perdoar, agradecer sobre tudo que você conseguiu, que você está conseguindo lidar com isso, porque às vezes, quando tem pessoas que quando saem um pouquinho do planejamento e não conseguem se readaptar quando, né, elas sofrem muito. Eu já sofri muito com isso.
E hoje eu estou percebendo que eu estou mais tranquila, talvez mais madura, respirando mais, né? Isso tem a ver também com a rotina de autocuidado, autoconhecimento, porque se não fosse isso, eu acho que eu estaria fora do eixo, preocupadíssima, estressadíssima, enfim. Então, são pontos positivos também. Então, acho que é isso que eu mudaria nessa viagem. Eu teria vindo sim antes, porque o investimento para vir à Europa é alto para o brasileiro. No meu caso, eu acho, se eu tenho amigos num outro país, se é 2 horas, eu vou, né? É uma oportunidade de você rever os amigos e rever os lugares, que são lugares lindos, né? Como vocês podem ter visto aí algumas coisas, mas só mudarei esses detalhes geograficamente devido ao clima, porque o clima influencia também nos seus gastos. Olha que interessante. Eu gastei com medicação, gastei com alimentos, né, mais saudáveis. Enfim, gastei muito mais, no sentido, se fosse um calor, se fosse... Só o fato de você ter dor de garganta em outro país, ter que tomar antibiótico, você já gastou mais, né? Você perdeu tempo, eu perdi 5 dias de trabalho, trabalhei, mas não o quanto deveria ter trabalhado, no nível criativo da palavra. E nada, são aprendizados. E agora conheço a Itália no outono, sei como ela é, sei quais regiões vale a pena estar no sentido climático da palavra. Aqui, por exemplo, eu ficaria 1 semana apenas e ficaria o resto da viagem lá no sul. Então essa viagem que eu fiz de chegar aqui, depois daqui ir para Calábria, depois da Calábria vir para aqui, o que aconteceu? Eu gastei mais, gastei energia sobretudo, fiquei um pouco cansada. O que aconteceu? Eu adoeci, que é natural que o corpo faça isso. Então, foi esse ponto que eu teria feito diferente. Mas eu sou muito grata a todo mundo que me apoiou. Foi muito importante encontrar as pessoas aqui, porque você vê claramente quem está te apoiando, quem está com você, quem te quer bem, quem de fato quer ver você crescer, né? Quem não se incomoda com as suas melhoras. E você vai vendo e você vai se assustando, né? Porque você imaginava que fossem mais pessoas, mas não é assim. Mas tá tudo bem, é importante isso. Acho que encontrar essas pessoas faz a gente ver quem é que tá com você. Quem é que olha assim, não te apoia, não te dá uma mensagem. Foi interessante também. Poderia ter sido menos cansativo do ponto de vista físico, mas é uma questão de organização. No fundo, sabe? Tudo é uma questão de organização. Você acordar, se cuidar, estudar, trabalhar, cozinhar. No fundo é tudo uma questão de organização e do que você coloca como foco, né? Mas às vezes a vida nos engole e a gente não é super-homem, super mulher, enfim, e tá tudo bem, né? Então eu vacilei nesses pontos, mas estou conseguindo lidar com esses vacilos, vamos dizer assim, porque teria sido muito melhor, acho que nem teria adoecido, porque é isso, o clima ele influencia sim na sua produtividade, influencia principalmente se é um clima muito diferente do que a gente está acostumado, né? Nada, aqui é um outono que para nós seria um inverno no Brasil, imaginem só. E é isso, gente, eu só vim compartilhar isso com vocês porque nessas indas e vindas da vida, às vezes as pessoas falam, ai, tive esse problema aqui, ai, foi um erro ter vindo. Não, será que foi um erro mesmo? Ou será que eu estou generalizando tudo? Não foi um erro, foi como deveria ter sido, muitas coisas aconteceram, basta você rever todas elas e ver o que essas coisas trouxeram para você de aprendizado, de energias, de colaboração. Enfim, tirando esses detalhes, foram coisas muito lindas. Então eu espero levar todas essas belas energias para o encontro Master em Scala em Portugal na próxima semana e estar bem, estar aberta, receptiva,
para que toda essa viagem, que o objetivo era chegar ali, ela tenha sido de contribuição direta, vamos dizer, para o meu desempenho nesse evento, que é fortalecer a minha profissão, né? Porque eu sou gestora de tráfego pago, faço anúncios online, trabalho com mídias sociais, e é essa transição de carreira, né? De fazer essa transição de carreira alavancar mais rápido. É isso, desejo a vocês boa sorte. Eu espero que essa partilha também colabore de alguma forma e que vocês não desistam nos primeiros intempéries da vida, né? De achar que você fez tudo errado. Não. Se você parar para pensar, a gente fez mais coisas certas do que erradas. Porque às vezes também, por a gente ser humano, a gente não dá conta de tudo, né? A gente tem que olhar sempre esse lado. Nossa, mas eu sou uma pessoa. Estava sobrecarregado. Como eu estava naquele momento que eu tomei as decisões? Eu estava assim, assado. Então isso eu consegui fazer. Então o sentimento de, sabe aquele sentimento, ai meu Deus, podia ter feito diferente. No dia que fez muito frio eu senti isso. Mas depois que veio um sol, a temperatura foi para 20 graus, meu humor mudou e eu falei, vamos refletir. Então estou aqui fazendo essa reflexão. Espero que ajudem vocês. Conheci muita gente, me conectei com muitas coisas boas. Aqui é um parque muito lindo, é uma cidade muito linda, só que nesse tempo de outubro é muito fria. Para gente que é fraco com o clima, não é recomendado. E isso se você tem um compromisso depois. Outra coisa que eu faria diferente, refletindo, que poderia ter sido feito assim também. Eu iria direto para o encontro, depois viria para cá. Mas e o meu medo do inverno? Nem isso eu sabia direito. Eu tinha tanto medo do inverno que aí a minha amiga me falou, se você tivesse vindo depois do evento, você estaria relaxada. Você estaria tipo férias. E isso foi uma coisa que me fez pensar muito também. Às vezes o medo, olha como o medo nos faz tomar decisões, às vezes não erradas, mas a gente poderia tomar decisões melhores. Depois do evento, vir para a Itália e passear. E aí eu acho que o corpo estaria mais tranquilo, né? Poderia tirar uma semana de férias antes de voltar para casa. Enfim, mudaria esse detalhe também. Mas a vida é isso, é um fluxo de aprendizagens. E se a gente consegue parar e refletir, mas sobretudo agradecer pelos os nossos movimentos, pela coragem de se movimentar, isso já é algo muito bom. E eu sou muito grata por isso. Um beijo para vocês, muito obrigada.